Mas eu tenho que entregar elementos que possam revelar quem é aquela pessoa certa e determinada. Ainda que eu não saiba o nome dele inteiro, que eu não saiba a sua filiação, a data de nascimento, se eu tenho sinais característicos que revelam quem é a pessoa, óbvio que o sujeito pode vir a ser processado e ser qualificado posteriormente. Mas a qualificação do imputado também é um requisito relevante para a petição inicial acusatória, que se for inepta, vai ensejar a sua rejeição. Então, o primeiro elemento é isso. Claro que a gente falou muito disso quando a gente falou de ação penal. Quem está na turma nova, quando eu falar de ação penal, eu vou voltar a falar de denúncia e de queixa. Mas, óbvio que o primeiro elemento é esse, a inépcia da petição inicial acusatória. Cuidado! Artigo 41 do CPP se aplica para a denúncia e para a queixa. 44 só se aplica para queixa-crime, viu? 44 só se aplica para queixa-crime. A necessidade de procurador com poderes especiais, muita cautela em relação a isso. O oferecimento da queixa vai exigir procurador com poderes especiais. E procuração com alusão ao fato delituoso. Então, o ofertamento da queixa exige procurador com poderes especiais e alusão ao fato delituoso. Alusão ao objeto da pretensão acusatória, ao fato penalmente relevante. Por isso que o 44 só se aplica para queixa-crime, enquanto o 41 tem aplicação tanto para a denúncia quanto para a queixa, que é a petição inicial da ação penal de iniciativa privada. Pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio de dizer que eu vou na delegacia dar uma queixa. Não existe isso. Queixa é petição inicial. Ah, então vou fazer uma denúncia, professor. Também não vai fazer denúncia porque você ainda não passou. Você vai passar ainda, você vai ser promotor e aí vai poder oferecer denúncia. Então, denúncia e queixa são petições iniciais, ok? A segunda hipótese de rejeição aqui é a ausência de condição para o exercício legítimo do direito de agir, ausência de condição da ação ou pressuposto processual. A segunda hipótese aqui é a ausência de condição da ação penal ou pressuposto processual. Também falei disso quando eu falei de ação penal, mas vou reviver esse tema. Segunda hipótese de rejeição, ausência de condição da ação ou ausência de pressuposto processual. Cuidado, não equipare isso ao processo civil, porque os livros, de forma pífia, tentam reproduzir as condições da ação civil para as condições da ação penal. Existem diferenças, pessoal. Tudo bem, aqui vai incidir legitimidade de parte, interesse e utilidade, interesse e adequação, interesse e necessidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Aquelas condições genéricas do direito de agir, do direito de provocar a jurisdição. Então aqui incide legitimidade de parte, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido. Mas no processo penal, não esqueçam, além dessas condições genéricas, existem condições de procedibilidade. É assim que você vai chamar para a sua prova. No processo penal, o exercício da ação penal, para ser legítimo, também tem que respeitar as condições de procedibilidade. Porque eu tenho o direito de agir, mas eu não posso agir de qualquer forma. Eu tenho que respeitar as condições para o exercício desse direito. Então, além das condições genéricas, existem condições específicas, que são as condições de procedibilidade. Condições de procedibilidade. Ok? Ó, deixa eu fazer um negócio para você aí, ó. Observação agora de amigo. Diferencia aí condição de procedibilidade, condição de persequibilidade e condição de prosseguibilidade, porque isso já caiu em questão discursiva para o MP de São Paulo. Prova discursiva. É só você abrir um tópico assim, ó, versos, ó, condição de procedibilidade, condição de persequibilidade
prosseguibilidade e condição de prosseguibilidade. Então, recapitulando, condição de procedibilidade, condição de perseguibilidade versus condição de prosseguibilidade. Diferencie. Já caiu em questão discursiva. Condição de procedibilidade, perseguibilidade e prosseguibilidade. Condição de procedibilidade, quem está falando agora, são condições para o exercício do direito de agir, para o exercício do direito de ação. São condições especiais que existem no processo criminal para poder provocar a jurisdição. Uma jurisdição que não pode atuar de ofício, mas que não pode ceder a toda e qualquer demanda. Então, condição de procedibilidade é isso. Condição para o exercício legítimo do direito de ação. Isso é uma condição de procedibilidade. Exemplo. Um exemplo. Representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Repetitivo, né? Exemplo. Representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada a essa manifestação de vontade. Então, um exemplo é a representação da vítima num caso de estupro. Estupro tendo como vítima maior de 18 anos. Estupro tendo como vítima maior de 18 anos. Essa representação é uma condição de procedibilidade. O Ministério Público, num caso de estupro, que tenha por vítima maior de 18 anos, só pode oferecer a denúncia se a vítima representar. Ok? Agora, por exemplo, eu estou passando na rua. Estou lá no sertão, em Amores Roubados. Quem assistiu Amores Roubados aí Isabel atropela um cara na bicicleta, o cara vai e começa a estuprar Isabel. Em tese, né? Eu imaginei que era um estupro. Aí passo, olho. Peraí, aí vou ajudar. Prendo o cara, claro, né? Prendo o sujeito, leva para a delegacia. Isabel foi à delegacia? Não. Não compareceu à delegacia para representar. O auto de prisão em flagrante pode ser lavrado contra aquele sujeito? Não. O inquérito policial pode ser instaurado? Não. Então a representação nesse caso é uma condição de quê? Perseguibilidade. Então a condição de perseguibilidade é aquela sem a qual a fase investigatória não pode ser iniciada. Condição de perseguibilidade é uma condição sine qua non para que o inquérito policial, para que a fase investigatória seja iniciada. Veja que, por exemplo, a representação pode figurar como condição de procedibilidade, mas também pode figurar como condição de perseguibilidade. E o que é condição de prosseguibilidade? Na condição de prosseguibilidade, eu tenho uma determinada ação penal. Na condição de prosseguibilidade, existe uma modalidade de ação penal, mas por conta de uma alteração legislativa, a natureza da ação penal é modificada. E para que a persecução penal continue, eu preciso de uma condição. Eu preciso responder àquela condição. A continuidade da persecução penal fica condicionada a uma manifestação de vontade. Condição de prosseguibilidade. Existe uma modalidade de ação penal, mas por conta de uma alteração legislativa, a continuidade da ação penal, da persecução penal, fica condicionada a uma manifestação de vontade. Então, por exemplo, lesão corporal leve. Era crime de ação penal pública incondicionada, né? Aí vem a Lei 9.099, de 95, e passa a afirmar que a lesão corporal leve, salvo nos casos de violência doméstica agora, né? Mas é crime de ação penal pública condicionada à representação. Aí eu pergunto, e aqueles casos que já tinham sido iniciados
antes dessa alteração legislativa. Ou seja, para esses casos, fica dependendo da representação da vítima para que a persecução penal tenha continuidade. Ou seja, a representação passa a ser uma condição de procedibilidade. Então veja que, por exemplo, a representação pode figurar como condição de procedibilidade, de persecuibilidade e até como condição de prosseguibilidade, quando eu tenho uma modalidade de ação penal que é modificada por uma alteração legislativa. E aí eu fico dependendo da manifestação de vontade da vítima para que a persecução penal continue. Okay? Quem pode confirmar para mim, por exemplo, se está no artigo, é o 91 da Lei 9.099? Agora me deu um branco. Eu acho que é o 90 ou 91 da lei. A Lei 9.099, no finalzinho lá. Não, da lei. Tem um 88 que trata disso. Anote aí primeiro, 88 da Lei 9.099. Mas tem um dispositivo que prevê aí, prescreve o prazo de 30 dias para essa representação. Daqui a pouco eu falo. Mas por enquanto anote aí, artigo 88 da Lei 9.091, né? Pronto, 88 e 91, isso mesmo, da Lei 9.099 de 95. Condição de prosseguibilidade, 88 e 91 da Lei 9.099 de 95. Ok? Agora, a ausência de pressuposto processual também é causa de rejeição da inicial acusatória. Por exemplo, ausência de petição inicial. Claro que não há um pressuposto processual, se não houver provocação. Juízo competente. A ausência de competência do juízo vai revelar uma ausência de um pressuposto processual. Originalidade da demanda. Vou recapitular, vamos notar. Ausência de petição inicial. Ausência de juízo competente. Originalidade da demanda. São pressupostos processuais que estarão ausentes. Petição inicial, juízo competente, originalidade da demanda. Ah, professor, como assim originalidade da demanda? Ausência de litispendência e coisa julgada. Se houver litispendência, se houver coisa julgada, claro que faltará um pressuposto processual que é a originalidade da demanda. Se aquela demanda já foi discutida num outro processo com coisa julgada material, claro que eu não posso iniciar uma nova ação. Então, petição inicial, juízo competente, originalidade da demanda, são pressupostos processuais que devem estar presentes, ok? Vamos fechar esse inciso segundo, aqui é o inciso segundo, com a observação que eu já fiz para quem assistiu a aula de ação penal, mas eu vou revivê-la porque isso cai demais. Crimes contra a ordem tributária. Na verdade, coloque assim, crimes materiais contra a ordem tributária. Coloque assim, crimes materiais contra a ordem tributária. Crimes materiais contra a ordem tributária. Artigo 1º, inciso 1 a 4º. Artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137 de 90. Artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137 de 90. Súmula vinculante número 24 do STF. Súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal. Nos crimes materiais, você anotou aí, nos crimes materiais contra a ordem tributária, a ação penal só pode ser promovida após o esgotamento do PAF, procedimento administrativo fiscal. Nos crimes materiais contra a ordem tributária, a ação penal só pode ser promovida após o esgotamento do PAF, procedimento administrativo fiscal. Vale dizer, após o encerramento da via administrativo fiscal, após o lançamento definitivo do débito. Então, antes do lançamento definitivo do débito fiscal, não se admite o oferecimento da denúncia. A ação penal não pode ser promovida, cuidado, apenas nos crimes materiais contra a ordem tributária. Se o crime for formal contra a ordem tributária, esse entendimento não prevalece.
Se houver concurso entre um crime material contra a ordem tributária e um outro delito, também não prevalece esse entendimento. Esse entendimento só vai prevalecer em relação aos crimes materiais contra a ordem tributária. E qual é a relação aqui? Ponto de segmento. Para a prova de defensoria pública, por exemplo, prevalece o entendimento doutrinário, prevalece o entendimento doutrinário de que esta súmula encerra uma condição de procedibilidade. Para a prova mais garantista, a prova de defensoria pública, prevalece o entendimento de que esta condição encerra, ou melhor, essa súmula, desculpa, encerra uma condição de procedibilidade. Uma condição de procedibilidade. Não. Aí veja, como é o seu nome mesmo? Paulo. Veja, Paulo, por que esse entendimento é mais benéfico? Vem comigo aqui, ó. Condição de procedibilidade. Porque, advogando esse entendimento de que a súmula vinculante 24 é uma condição de procedibilidade, a prescrição tem início. Com base nesse entendimento, se eu afirmo que o lançamento definitivo do débito é uma condição de procedibilidade, eu estou afirmando o quê? Que com a prática do fato, a prescrição está correndo. O que o STF entende não é isso. É que não se fala em tipicidade, não se fala na prática de um crime antes do lançamento definitivo do débito fiscal. Consequentemente, a prescrição não corre durante esse período. Por isso que esse entendimento aí não vale para a prova do MP. Esse entendimento é um entendimento mais garantista para a prova discursiva da defensoria pública. Ou seja, a prescrição corre durante esse período, já que o lançamento definitivo do débito é uma condição de procedibilidade. Existe crime. Agora, eu não posso provocar a jurisdição antes de certificar a existência do débito. Porque, por exemplo, nós sabemos que o pagamento do débito é a causa de extinção de punibilidade, é um outro exemplo. Mas fato é que esse entendimento aí de colocar a súmula vinculante 24 como uma condição de procedibilidade é mais benéfico para o réu, mais garantista, mas, entretanto, minoritário nos tribunais. Só vale para a prova de defensoria pública, que é uma prova mais garantista, principalmente no tocante à questão discursiva. Ok? Perfeito. E qual é a última hipótese aqui de rejeição para a gente encerrar nossa aula? Do inciso 3º, ausência de justa causa. Ausência de justa causa, do inciso 3º, desse artigo 395 do Código de Processo Penal. Ou seja, se não houver justa causa para a ação penal, a petição inicial tem que ser rejeitada. Mas vejam, esse terceiro, como eu falava há pouco com um colega no bloco passado, o que prevalece é que esse terceiro é uma justa causa formal. Ou seja, indícios suficientes de autoria, mais materialidade. Ou prova da existência do crime. Naqueles delitos não transeuntes, delicto facti permanentes, aqueles delitos que deixam vestígios. Então, indício suficiente de autoria ou participação e materialidade. É um lastro probatório mínimo para o exercício da pretensão acusatória. É um suporte probante ínfimo para o exercício do direito de agir. Eu posso provocar a jurisdição, mas eu não posso provocar de qualquer jeito. Tem que existir um juízo de probabilidade de que o sujeito foi o autor do delito e de que o crime existiu. Veja, não é uma certeza. Eu não estou pedindo aqui uma certeza de que o sujeito é o autor do delito, não. Eu peço um juízo de possibilidade.
A cognição aqui é sumária. É um juízo de probabilidade que ele participou do crime e de que o crime existiu. Por isso que eu coloquei também essa justa causa aqui com a autoridade da coisa julgada formal. E justamente por isso que a maioria doutrinária afirma que essa justa causa nada mais é também do que uma condição da ação. A maioria doutrinária coloca isso ou como interesse de agir ou como possibilidade jurídica do pedido, como uma hipótese de condição para o exercício da ação penal. Enfim, o que prevalece é que essa justa causa é formal, ou seja, o fumus come-se delicto. A fumaça da prática do crime. Fumus come-se delicto. Um juízo de probabilidade. Um juízo de possibilidade. Um juízo de probabilidade, um juízo de possibilidade. A fumaça da prática de um delito. Olha, durante muito tempo, na faculdade, por exemplo, você aprendeu o seguinte. Quem estudou júri aqui na faculdade? Aí viu o professor falando, olha, cuidado, na primeira fase do júri, vale o princípio do indúbio pro societar. Ou então ouvia, na fase do recebimento da rejeição da inicial, vale o entendimento em favor da sociedade. Indúbio pro societar. Cuidado que isso está mudando. Viu? É aí que vai a observação final que é importante para a sua prova. Nós temos precedentes no STJ, nós temos precedentes nas duas turmas do STJ, nós temos precedentes nas duas turmas do STJ, nós temos precedentes nas duas turmas do STJ, revelando a ausência de previsão legal, no tocante ao indúbio pro societar. No tocante ao indúbio pro societar. O princípio, Deus me disse, se é que isso pode ser chamado de princípio, né? É melhor chamá-lo de adágio. O adágio ou entendimento em favor da sociedade, indúbio pro societar, na fase do recebimento da denúncia ou queixa. A ausência de previsão legal desse princípio, ou desse adágio, na fase do recebimento da denúncia ou queixa, da petição inicial. A única previsão legal e constitucional é de não culpabilidade. Aí que tem previsão legal. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 57 da CF. Essa é a única presunção que tem abrigo legal. Indúbio existe? Existe o indúbio pro réu. No artigo 386, inciso 6º, última parte. No artigo 386, inciso 7º também. E no artigo 386, inciso 7º do CPP. O indúbio que existe é em favor do rei. E o rei no processo penal, goste eu ou não, goste você ou não, é o réu. E o indúbio que existe é o indúbio pro réu, 386, inciso 6º, última parte, e 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Então, o STJ já caminha para pacificar o entendimento, afastando o indúbio pro societar. Ou seja, quando eu ofereço a denúncia, eu tenho que trazer um suporte, ainda que seja mínimo, de indício suficiente de autoria e de materialidade. Se isso não existir, a denúncia tem que ser rejeitada por ausência de justa causa, justamente pelo afastamento dessa característica do indúbio pro societal, ok? Vamos anotar aí? Vamos colocar assim, uma remissão jurisprudencial da aula de hoje. Vou começar pelo STJ, viu, pessoal? Eu vou começar pelo STJ.
Informativo 528, 522, 528, 522, 519, 515, 514. Pá. 496. Pronto, agora eu coloquei STF. Não, e 479 antes. 479 STJ, depois passa para o STF. 479 STJ, passa para o STF. 722. Formativo do plenário. Cuidado com o pleno. 722. 725, desculpa aí sair da ordem. 725. 705. 702. 696. 652. 620. Pam. 568. 591. Não se preocupe quando eu falar assim de informativo mais longo, não, porque se eu estou falando é porque ainda está atual, viu? É 568, 568, 5. É, 591, né? Pronto. Para fechar, 573. São os informativos aí que estão de acordo com aquilo que a gente comentou de jurisprudência na aula de hoje, ok? Próxima aula eu continuo para procedimento comum ordinário. Quem quiser saber o próximo assunto, eu vou continuar com o rito ordinário, mas veja, é de nossa ementa desse semestre o tema atos de comunicação processual. Então, como o próximo passo aqui é a citação, eu vou fazer um parênteses na aula, falar de tudo de citação que pode cair em sua prova. A gente continua para fechar o rito comum ordinário, ok? Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.